Olá, pessoal! Nesse momento, nós iremos conversar um pouco sobre esclerose múltipla. Essa aula faz parte do módulo Clínica Fisioterapêutica em Neurologia e Psiquiatria. Será ministrada por mim, Saulo. Sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia e Funcionalidade, em que sou orientado pela professora Fabiana. Bem, os nossos objetivos serão compreender aspectos epidemiológicos e fisiopatológicos da esclerose múltipla, apresentar a classificação, tipos e o quadro clínico, assim como também discutir os principais instrumentos de avaliação e tratamento. A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, ou seja, a perda da integridade da bainha de mielina, autoimune, que causa degeneração difusa no sistema nervoso central, pode causar sintomas neurológicos intermitentes, ou seja, passageiros, que normalmente melhoram com o tempo. Contudo, ela também gradualmente pode resultar em déficits neurológicos graves. Falando um pouco sobre epidemiologia e etiologia. É mais comum entre adultos entre 18 e 55 anos de idade. No Brasil, a taxa de prevalência é de aproximadamente 15 casos por a cada 100 mil habitantes. A literatura aponta uma associação geográfica, principalmente indicando uma maior prevalência naquelas localidades mais distantes do Equador. Existe também uma certa associação com fatores genéticos. É apontada a associação com o antígeno leucocitário humano, principalmente o seu alelo DRB1. Assim como também existem estudos associando a etiologia a níveis mais baixos de vitamina D. Curiosamente, nós podemos até fazer certa associação desses níveis mais baixos de vitamina D com essa questão da associação geográfica, uma vez que esses países que estão mais distantes da linha do Equador apresentam uma menor exposição solar e, por consequência, também menores níveis de vitamina D. Além disso, pessoal, até o momento, nenhum patógeno foi identificado como tendo um papel causador claro na etiologia da esclerose múltipla. No entanto, existem diversas pesquisas, principalmente relacionadas aos retrovírus. Assim, nós podemos perceber que existe um intercâmbio entre fatores genéticos e ambientais. Em relação a essa questão do aspecto geográfico, nós podemos ver na imagem que países mais distantes da linha do Equador apresentam uma prevalência maior. A nível de Brasil, pensando norte e sul, podemos identificar que no sul do país existe uma maior prevalência e a cidade que tem uma maior prevalência é a cidade de Santa Maria. Pessoal, falando agora um pouco sobre a fisiopatologia. É sugerido que ocorre um processo autoimune. A partir da quebra da barreira hematocefálica, ocorre a entrada de linfócitos T, CD4 do tipo TH1, onde irão secretar citocinas inflamatórias que vão resultar em danos à baía de mielina, além de uma amplificação da resposta imune. Essa mielina danificada vai ser removida por macrófagos. Esse dano à mielina é justamente o que dá a característica à doença que vai ocorrer nesse processo patológico, alterando a condução do estímulo nervoso. Esse processo de desmielinização, também pode ser mediado por anticorpos e durante esse processo ocorre a perda, a morte de oligodendrócitos. Essa desmielinização ela pode ocorrer em diversos locais do sistema nervoso central. Ela é característica por placas, após essa danificação da baía de mielina, vai ocorrer o processo cicatricial que vai dar origem a essa condição de placas de esclerose,
que, como havia mencionado, pode ocorrer em diversos locais, geralmente é predominante na substância branca, mas também tem impacto em outras regiões, como a substância cinzenta, o cerebelo, o tronco cerebral, pode acometer também medula e raízes. E a partir desse local das placas vão estar diretamente com as características da doença. Por exemplo, quando se tem um impacto maior no cerebelo, vai estar mais relacionado ao aparecimento de ataxias, ao mesmo tempo que quando tem um comprometimento, por exemplo, da substância cinzenta, vai estar relacionado à perda de força muscular, espasticidade, mais sintomas, né, característicos de lesões superiores. Tronco cerebral vão estar relacionados à anormalidade na movimentação dos olhos, até mesmo paralisia facial. Quando a gente pensa em medula e raízes, quando se tem placas, tem-se uma degeneração, uma desmielinização a nível do corno posterior da medula, pode estar relacionada ao surgimento de deficiências na propriocepção, vibração, tato, até mesmo a dor. Surge aí a característica, né, da dor neuropática. Dano nas raízes da medula em si podem estar relacionados à fraqueza muscular, atrofia, enfim, diversas condições que, a partir dessa apresentação clínica, vão impactar diretamente na funcionalidade, na realização de atividades por esse indivíduo. Só ilustrando a fisiopatologia, novamente, mostrando a mielina normalmente e a mielina após o processo dos estímulos, né, autoimune, da resposta autoimune que leva a esse dano. As características clínicas, de um modo geral, a partir do local das placas, né, de onde ocorreu, vão estar relacionadas à neurite óptica, miolite parcial, disfunção cognitiva, assim como deficiências sensoriais, nessa questão de, como a gente conversou, do tato, da sensação de, por exemplo, de queimação, parestesias. Ocorre também envolvimento autonômico, por exemplo, aspectos vesicais. Outros sintomas que são bastante prevalentes é a questão da fadiga, que é prevalente e bastante incapacitante, espasticidade, comprometimento da marcha, ou seja, são características clínicas que estão diretamente relacionadas ao potencial da atividade desses indivíduos a funcionar, ao impacto, na verdade, na funcionalidade desses indivíduos. Sobre o diagnóstico, ele é baseado em critérios bem estabelecidos na literatura, em que, durante esse processo, são realizados alguns exames, dentre eles a ressonância magnética, o exame do líquor, exames laboratoriais, exame do potencial evocado visual, tanto para complementar esse diagnóstico, assim como também servir como aspectos para o diagnóstico diferencial. Abordando agora um pouco da evolução clínica da esclerose múltipla. Inicialmente, podemos identificar a síndrome clínica isolada, que se refere ao primeiro surto que é sugestivo de esclerose múltipla, só que ainda não foi possível fechar um diagnóstico de esclerose. Existe o tipo remitente recorrente, que é responsável pela maioria dos casos, cerca de 85% é a mais comum. Tem justamente essa característica de o indivíduo apresentar um surto, depois diminuir, provavelmente novamente vai apresentar outro, diminuir, ou seja, tem essa recorrência e uma remissão que pode não deixar nenhum déficit ou deixar algum déficit parcial durante esse período de surtos e remissões. Um outro tipo é a secundária progressiva. Ela também apresenta essa característica
de início com episódios de surtos e remissões, só que com o passar do tempo vai iniciar um processo progressivo de desenvolvimento de incapacidades, por mais que ainda durante esse período ocorra situações de agudizações. Mas notem que ambas, tanto a remitente recorrente como a secundária progressiva, elas apresentam um início com episódios agudizantes. Já a forma primária progressiva é uma forma menos comum, ela é mais comumente observada em idosos. Ela tem um início progressivo, ou seja, os sintomas, quando eles aparecem, já apresentam um caráter de progressão relacionada às incapacidades. E existe também a forma recidivante progressiva, que é a menos comum, mas também tem essa característica de um início progressivo com incapacidades, só que durante esse período pode também aparecer algumas características de surtos e remissões, mas de via de regra geral, ambas apresentam esse início progressivo com incapacidades. Pessoal, abordando um pouco do tratamento farmacológico. Inicialmente o tratamento das recidivas, que é o surto, esses ataques agudos. Por definição, se caracteriza por um déficit neurológico novo, agravante, com duração maior que 24 horas, desde que ocorra na ausência de febre ou infecção. O tratamento se dá através de corticosteroides, que são os corticoides, e quando não é eficaz ou em algumas situações específicas, pode-se também utilizar a plasmaféresis, mas não é não é uma intervenção, um tratamento habitual. O tratamento da condição, da doença em si, eu me baseei no CONITEC, que é a Comissão Nacional de Corporação de Tecnologias no SUS, no qual disponibilizaram um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a esclerose múltipla, que foi publicado em 2019. A primeira linha de tratamento são as beta-interferonas, mas existe a segunda, a terceira e a quarta linha de tratamento, que no momento eu não vou me deter, mas quem tiver curiosidade pode acessar o material. Pessoal, sobre a avaliação, eu vou abordar alguns instrumentos principais, mas existe uma gama enorme de possibilidades, de escalas e instrumentos que podem ser utilizados nessa população. Primeiro, um instrumento referente à qualidade de vida. Essa é a escala de impacto de esclerose múltipla. Ela é composta por 29 questões distribuídas em 2 domínios. Um domínio físico, composto por 20 questões, e um domínio psicológico, contendo 9 itens. A pontuação total ela vai variar de 0 a 116, e quanto maior for essa pontuação, maior vai ser o impacto na esclerose, na saúde desse indivíduo, ou seja, maior será o impacto na qualidade de vida. Aqui só para apresentar o domínio físico e o domínio psicológico, algumas questões. Outro instrumento que é bastante utilizado é um instrumento direcionado à aferição da incapacidade, é a escala expandida do estado de incapacidade. Ela avalia o grau de incapacidade funcional na esclerose múltipla. É composto por 8 sistemas funcionais, sendo eles funções piramidais, cerebelares, tronco cerebral, sensitivas, vesicais, intestinais, visuais, mentais, dentre outras, a depender da avaliação de quem estiver fazendo. A escala ela tem uma pontuação, um score que varia de 0 a 10, a depender da classificação no exame neurológico. O 0 eles se referem a um exame neurológico normal, e quanto maior for a pontuação, maior será a gravidade maior será a incapacidade e a gravidade. A pontuação 10, no caso, já se refere ao óbito desse indivíduo.
nós podemos perceber nessa imagem a gradação, como se dá ao longo do tempo, do 0 até a pontuação 10, como havia mencionado. Um outro instrumento bastante importante, que é referente a um sintoma que é bastante prevalente, no caso que é a fadiga, é a escala modificada de impacto da fadiga. Ela contém 21 questões distribuídas em 3 domínios, sendo eles o domínio físico, com 9 itens, o domínio cognitivo, com 10 itens, e o domínio psicossocial, com 2 itens. O valor total vai variar de 0 a 84 pontos, onde o ponto de corte é 38. Valores abaixo de 38 indicam ausência de fadiga e valores acima de 38 vão indicar, e quanto mais alto, na verdade, esse valor, né, acima de 38, indicam a maior gravidade, o maior comprometimento dessa fadiga. Coloquei um asterisco aqui indicando uma outra escala que também é bastante utilizada, que é a escala de severidade da fadiga. Aqui, pessoal, só apresentando a escala. Pois bem, agora chegamos no tratamento. O tratamento fisioterapêutico ele pode se dar em diferentes vertentes, visando principalmente a funcionalidade desse indivíduo, as suas necessidades, as suas preferências. Aqui eu trouxe um artigo que justamente investigou o impacto do exercício para a fadiga, que é, como eu havia mencionado, um dos sintomas mais comuns e mais incapacitantes nessa população. Foi visto que o exercício ele pode ser prescrito sem danos para pessoas com esclerose múltipla, ou seja, ele pode e deve ser prescrito, assim como também mostrou-se que a terapia com exercícios pode reduzir a fadiga, principalmente, pessoal, exercícios através do treino de resistência. Uma outra condição importante a ser investigada é a questão da espasticidade. Essa revisão investigou o papel de intervenções não farmacológicas. Foi uma revisão de 2013, onde foi visto que existe evidências de baixo nível para atividades físicas como um potencial recurso para diminuir a espasticidade. Procurei, só que ainda não tem uma atualização dessa revisão, mas vi que já existem outros estudos com metodologia adequada que apresentaram resultados positivos da atividade física e do exercício físico na redução da fadiga, da espasticidade. Uma outra abordagem são intervenções não farmacológicas para a dor crônica, como nós até conversamos na aula de dor, devido a uma lesão do sistema somatosensorial, indivíduos com esclerose múltipla pode apresentar a queixa de dor crônica. Nessa revisão, que foi publicada em 2018, foi visto que, embora o uso dessas intervenções não farmacológicas gerassem uma diminuição da dor, esses estudos eles eram limitados por um viés metodológico. Então, a gente ainda não pode afirmar com tanta certeza assim, o que indica que existem evidências limitadas ou insuficientes, apontando aí para a necessidade de novas pesquisas, de novos estudos nessa área, que é tão importante. O aspecto da dor é uma queixa que é comum e que carece dessa assistência, que carece de uma intervenção direcionada. Um outro artigo que eu achei bastante interessante, pessoal, é que fez uma revisão justamente desse aspecto de atividade física e doença autoimune. Aborda outras doenças, como por exemplo a fibromialgia e a artrite reumatoide, que em específico a gente vai conversar sobre a parte que apresentou a esclerose múltipla. Dentro desse artigo foi visto os potenciais benefícios e efeitos da atividade física, do exercício físico para essa população.
foi visto que a atividade física ela diminui a fadiga, ela melhora o humor, tem efeitos positivos nas habilidades cognitivas, tanto em aspectos relacionados à atenção, como à memória, assim como também aspectos de mobilidade, entendendo mobilidade como a marcha, como a questão do equilíbrio, ou seja, a atividade física, o exercício físico mostrou ter benefícios em diversos componentes, em diversas características clínicas que esses indivíduos apresentam. Por fim, eu trouxe esse outro artigo que eu achei bem interessante porque ele foca na questão das barreiras que essa população enfrenta à participação na prática de exercícios físicos. Foi visto que existe um decréscimo de participação em atividades ativas, ou seja, essas pessoas, elas em sua maioria ainda são inativas, mesmo que já se saiba o quão importante é um estilo de vida ativo, o quão importante é a prática de exercício físico. É abordado aspectos relacionados a essas barreiras, assim como também estratégias que podem ser implementadas para o aumento da adesão, para o aumento da prática de atividade física. Então, de um modo geral, nós podemos ver até aqui o quão importante é uma intervenção ativa, o quão importante é o papel do fisioterapeuta dentro da equipe que presta assistência ao indivíduo com esclerose múltipla. Aqui, pessoal, são as minhas referências. Aproveito o momento para destacar que no dia 30 de agosto é tido como dia de conscientização sobre a esclerose múltipla. Bom, pessoal, dúvidas? Peço por gentileza que vocês levem as dúvidas para o fórum para que a gente possa discutir. Então, agradeço a atenção até aqui e continuamos a caminhar juntos. Um abraço, pessoal!